Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula sobre racionalização de denominadores. Aqui é a professora Tatiana Reis, de Matemática. Então, vamos lá. Racionalização de denominadores. Quando que a gente vai usar a racionalização de denominadores? Nós vamos usar a racionalização de denominadores em frações que têm o denominador irracional. Ou seja, esse denominador ele vai ser um radical não exato. Exemplo, 2 sobre raiz quadrada de 3. Como aqui esse radical não é exato, esse número aqui embaixo, no denominador, ele é um número irracional. Quando a gente tiver uma fração que tem radical não exato no denominador, nós teremos que aplicar a racionalização de denominadores. Então, quando usar em frações com denominador irracional, ou seja, que o denominador é um radical não exato. E para que serve a racionalização, professora? A racionalização, gente, ela serve para transformar o denominador em um número racional. Então, aqui, eu vou aplicar a racionalização para transformar essa fração para que tenha um denominador racional. Mas para quê? Porque a divisão por número inteiro ou por número racional é mais fácil do que por número irracional. Por exemplo, aqui, para a gente fazer isso daqui, teria que ser 2 dividido pelo valor aproximado de raiz de 3. O valor aproximado de raiz de 3, gente, é esse valor. Então, aqui, a gente ia ter que dividir 2 por esse valor. Já, se a gente tivesse racionalizado essa fração, daqui a pouco eu vou ensinar como é que racionaliza, hein? Então, ia ficar 2 raiz de 3 sobre 3. E aí, nós íamos pegar 2 vezes o 1,732 e ia dividir por 3. A gente dividir por 3 é mais fácil do que dividir por esse valor aqui que não é exato, certo? Então, toda vez que a gente tiver fração que o denominador tem raiz não exata, a gente tem que transformar essa fração para uma fração equivalente que tenha denominador racional. Como que a gente vai fazer isso? Multiplicando pelo fator racionalizante o numerador e o denominador, que foi o que eu fiz aqui. Eu multipliquei o numerador e o denominador pelo fator racionalizante. E observa comigo, gente, aqui, quando eu fizer essa multiplicação, eu multiplico pelo fator racionalizante em cima e embaixo. E aí, gente, quando a gente tem numerador igual ao denominador, isso não equivale a 1 inteiro? E quando a gente multiplica por 1 inteiro, qualquer número, a gente altera esse número? Não, a gente obtém o mesmo número, só que com uma roupa diferente. Isso a gente chama de fração equivalente. Então, essa fração inicial, ela é equivalente a essa daqui. Só que aqui está com uma roupa de denominador irracional. E aqui uma roupa de denominador racional. Então, tá. Então, como que a gente aplica a racionalização de denominadores? Multiplicando pelo fator racionalizante o numerador e o denominador. Tá, professora, entendi. Mas e o fator racionalizante? Quem é esse número? Fator racionalizante, gente, vamos lá, ó. Fator é termo da multiplicação, então é porque eu vou multiplicar. Racionalizante é algo que racionaliza, é igual fertilizante, é algo que fertiliza. Então, racionalizante é algo que racionaliza. Então, fator racionalizante é termo que multiplica um número irracional e o transforma em número racional. Então, o fator racionalizante é o termo que eu multiplico um número irracional e que transformo em número racional. Então, agora, vamos para os exemplos para você entender como que acha o fator racionalizante e como a gente racionaliza. Antes de eu falar sobre o fator racionalizante, eu quero falar com vocês que nós temos 3 casos de racionalização. O primeiro caso é quando o denominador a gente tiver uma raiz quadrada. O segundo caso é quando no denominador a gente tiver raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. Então, a raiz quadrada, ela é a primeira, depois vem a raiz cúbica, quarta, quinta, sexta e assim por diante. E o terceiro caso é quando no denominador a gente tiver soma e subtração com radicais, certo? Então, vamos ver cada um dos casos, como encontrar o fator racionalizante. Esse é o primeiro passo para a gente saber racionalizar.
encontrar o fator racionalizante. Então, aqui, o número que eu quero encontrar o fator racionalizante dele aqui é o raiz de 3. Tá. Pergunta, por que número que eu multiplico raiz de 3? Por que número que eu multiplico raiz de 3? O que eu vou fazer esse número ser racional? Gente, é o seguinte, o raiz de 3 aqui, o 3 está preso no radical, então ele é irracional. Eu quero tirar esse 3 da raiz. Para eu fazer esse 3 sair da raiz, aqui não tem expoente 1, eu não preciso que tenha expoente 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por outro radical que tenha o 3 como base e o 1 como expoente. Aí, quando eu multiplicar, lembra lá na multiplicação de radicais que a gente tem que ter o mesmo índice no radical para a gente poder multiplicar? E aí, aqui, não vai ficar a raiz de 1 mais 1, 3 ao quadrado, e eu vou conseguir fazer o 3 sair da raiz? Então, o que eu fiz aqui, gente? Aqui eu descobri que esse número aqui, ele é o fator racionalizante. O que é o fator racionalizante? É um número que eu multiplico pelo radical, que faz esse radical se tornar um número racional. Eu consegui fazer o 3 sair da raiz. E quando ele sai da raiz, gente, ele é raiz exata, então ele é número racional. Então, agora, a gente vem aqui para fazer o exemplo. Eu sei agora que o fator racionalizante é raiz de 3, então vai ser 5 sobre a raiz de 3, e eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo fator racionalizante. Mas por que em cima e embaixo, professora? Porque aqui, gente, esse número, ele equivale a 1. E quando eu multiplico por 1 ou por um equivalente a 1, eu não modifico no número inicial. Então, aqui eu vou obter o mesmo número, só que com uma roupa diferente. Isso é chamado de fração equivalente. Então, aqui vai ficar multiplicação de fração, é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, vai ficar 5 raiz de 3 sobre a raiz de 3 ao quadrado. Mas eu já não sei que dá 3? Oba, então aqui, ó, eu nem precisava ter feito essa parte, ó. Se eu já sei que dá 3, eu venho aqui e coloco 3. Ah, professora, mas aqui ficou radical no numerador. Não tem problema. Não vai ficar radical, gente, é no denominador. Então, pronto, racionalizei a minha fração. Esse é o primeiro caso. Agora, vamos ao segundo caso. O segundo caso, eu vou vir aqui no canto e vou primeiro achar qual é o fator racionalizante disso daqui, de raiz quinta de a ao quadrado. Gente, para achar o fator racionalizante, eu tenho que colocar o mesmo radical, com o mesmo índice. Aqui também tem que ser a. E aí, que expoente eu ponho aqui para fazer esse a sair da raiz quinta? Quanto que falta no 2 para dar 5? Não falta 3? E aí, quando eu multiplicar isso daqui, não vai ficar raiz quinta de a elevado a 5, e aí esse a, ele não paga para sair? Saiu. Quando ele sai, aqui ele é número racional. E aqui, quando estava no início, ele era um número irracional. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente descobri que esse daqui é o fator, porque é multiplicação, é o fator racionalizante. Então, vamos vir aqui agora, ó. Eu vou pegar a minha fração, vou copiar ela, e agora eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo fator racionalizante. Por que que tem que ser em cima e embaixo? Porque quando a gente tem uma fração com numerador e denominadores iguais, a gente tem que essa fração equivale a 1. E eu multiplicar por um equivalente a 1, eu não altero a essência do meu número. Vai ser o mesmo número com uma roupa diferente. Então, aqui vai ficar 3 raiz quinta de a sobre... Aqui, a gente já não fez aqui, deu a? Só copiar. Pronto. Aqui eu tenho a mesma fração que aqui, ó. Só que aqui tá com denominador irracional e aqui com denominador racional. Terceiro caso. O terceiro caso, a gente vai ter que lembrar lá do 8º ano, lá no produto da soma pela diferença, lá nos produtos notáveis, para a gente conseguir descobrir qual vai ser o fator racionalizante de raiz de 7 mais a raiz de 3. Qual que é o fator racionalizante? Já te conto agora. Gente, aqui eu tenho uma soma, então eu vou, como tem dois termos, eu vou colocar entre parênteses. E eu vou multiplicar, porque se é fator racionalizante, fator é multiplicação. E aí eu vou multiplicar aqui, gente, por quanto, para fazer
a raiz desaparecer? Eu vou multiplicar, gente, isso aqui tá somando, eu vou multiplicar pela diferença. Ó, pela diferença. E aí, lembrando lá do 8º ano, produtos notáveis, produto da soma pela diferença, como é que eu resolvo isso daqui? Eu faço o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E aí, quando a gente fizer isso daqui, o 7, ele não vai ganhar expoente 2? Quando ele ganhar expoente 2, ele não vai pagar para sair? E o 3, quando ele ganhar expoente 2, ele também não vai pagar para sair? E aí vai ficar 7 menos 3, que é 4. Beleza, então peraí, gente, cuidado. Qual que é o fator racionalizante? Eu tinha esse denominador. O fator racionalizante é esse daqui, ó. Esse é o fator racionalizante. Então, eu vou vir aqui, vou copiar a minha fração e vou multiplicar em cima e embaixo pelo fator racionalizante. Eu vou pôr parênteses porque tem 2 termos, você também tem que pôr, tá? E aí eu vou multiplicar pelo fator racionalizante em cima e embaixo, porque aqui vai equivaler a 1. Quando eu multiplicar essa fração por um equivalente de 1, não vai alterar a essência dessa fração. E aí, então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Eu vou fazer a distributiva, ó. 3 raiz de 7. Como o 3 tá sem raiz, gente, ele fica do lado de fora, tá bom? Menos 3 raiz de 3. E fica assim, sobre... Aqui, a gente já não fez a continha aqui para ver que ia dar 4? Então, aqui dá 4. E são esses, primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. Agora, vamos aos exercícios. Lá na nossa apostila, na página 20, racionalize. Aqui é o primeiro caso de raiz quadrada. Então, aqui, eu tenho que descobrir o fator racionalizante. Peraí, qual o número que eu multiplico por raiz de 3, que faz o 3 sair? Não é o próprio raiz de 3? Então, aqui vai ficar raiz de 3 ao quadrado, e aí o 3, ele vai sair da raiz. Então, aqui, quando eu multiplicar o 8 sobre raiz de 3 por raiz de 3 em cima e embaixo, isso vai ser igual a 8 raiz de 3 sobre 3. Pronto, racionalizei. Gente, o primeiro caso, ele é o mais fácil. Porque aqui, ó, sempre vai ser igual ao que eu tenho aqui, ó. Então, vamos lá, ó. 2 sobre a raiz de 5 vezes a raiz de 5 sobre raiz de 5. Então, vai ficar 2 raiz de 5 sobre 5. Pronto, não tem nada para fazer aqui. Letra C. 7 sobre a raiz de 2, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo fator racionalizante, que faz o 2 sair do radical. Então, vai ficar 7 raiz de 2 sobre 2, porque aqui o 2 não vai sair da raiz. Quando eu multiplicar, não vai ficar raiz de 2 ao quadrado, e aí o 2 sai. Mesma coisa aqui, quando eu multiplicar, vai ficar raiz... Aqui vai ficar raiz de 5 ao quadrado, 5 vai sair. Então, vamos lá, continuando. Aqui... Raiz de 3 sobre raiz de 2, que me interessa é o de baixo, tá, gente? Então, vai ficar raiz de 2, raiz de 2. Vou multiplicar. Aqui, esse tá dentro e esse tá dentro. Então, eu vou multiplicar os dois porque eles têm o mesmo índice. Então, vai ficar raiz de 6 sobre... Aqui, quando eu multiplicar, não vai ficar raiz de 2 ao quadrado, que o 2 vai sair da raiz, não vai? Então, aqui fica 2. Posso simplificar esse com esse? Não pode, porque esse tá dentro da raiz e esse tá de fora, tá bom? Letra E. Aqui, raiz de 8 sobre raiz de 3, e aí eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então, vai ficar raiz de 24 sobre... Aqui, quando eu multiplicar isso daqui, não vai dar raiz de 3 ao quadrado e vai ficar 3 embaixo? Aqui, 3. Aqui também, gente, é possível a gente fatorar o 24. Quando eu fatorar o 24, vai dar 2 ao cubo vezes 3 sobre 3. E aí, aqui, 2 paga para sair. E 2 fica. 2 fica junto com 3. Então, vai ficar raiz de 6, porque 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar assim, na forma mais simples desse radical. Letra F. Aqui, 2 sobre a raiz de 10, eu vou multiplicar pelo fator racionalizante. Raiz de 10, raiz de 10. Vai ficar 2 raiz de 10
sobre. Aqui não vai ficar 10 ao quadrado dentro da raiz quadrada e o 10 paga para sair? E aí, pessoal, olha só. Esse número tá sem raiz e esse número tá sem raiz. Então, eu posso simplificar. Aqui dá 1, aqui dá 5. Eu simplifiquei por 2. Então, vai ficar raiz décima de 5. Letra G. Raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 7. O fator racionalizante vai ser raiz quadrada de 7. Vai ficar, então, raiz quadrada de 21 sobre 7. Não tem como fazer nada, então eu deixo assim. H, 15 sobre a raiz de 3. O fator racionalizante não é raiz de 3? Então, aqui sobre raiz de 3, que vai ficar 15, raiz de 3 sobre 3. Tem como eu simplificar, porque esse tá fora da raiz e esse também tá fora da raiz. Então, simplificando, aqui dá 5 e aqui dá 1. Então, aqui vai ficar 5 raiz quadrada de 3 e acabou. Letra I. Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3. Eu vou multiplicar pelo fator racionalizante em cima e embaixo. E aí, aqui, como aqui tá dentro da raiz quadrada, eu posso escrever isso na mesma raiz quadrada, que dá 6, sobre... Aqui o 3 não vai ficar 3 ao quadrado e vai pagar para sair? E aí fica assim. Tem como simplificar esse 6 com esse 3? Não. Por quê? Porque um tá dentro da raiz quadrada e o outro não está dentro da raiz quadrada. Eu só posso fazer um de dentro com o de dentro e o de fora com o de fora, tá bom? Letra J. Ó, 5 sobre 2 raiz de 3. Ó, aqui a gente já tem agora esse 2 aqui, ó. Mas ele não vai interferir, tá bom? Então, aqui o fator racionalizante vai ser só a raiz de 3 mesmo. Ó, raiz de 3, porque aqui tá multiplicando, tá, gente? Então, vai ficar 5 raiz de 3 sobre o 2 vezes, ó, copiei o 2. E aí, agora, eu multiplico raiz de 3 vezes raiz de 3, não vai ficar raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. E aí, então, vai ficar 5 raiz de 3 sobre 6. Letra L, 8 sobre 3 raiz de 2 vezes. Aqui tá multiplicando, tá, gente? Então, aqui eu vou multiplicar por raiz de 2 e raiz de 2. Vai ficar 8 raiz de 2 sobre, copio 3, que tá multiplicando. Raiz de 2 vezes raiz de 2, não é raiz de 2 ao quadrado, que dá 2? Então, aqui vai ficar 2. E aí, vai ficar 3 vezes 2. Então, vai ficar 8 raiz de 2 sobre 6, que dá para simplificar, ó. Por 2, aqui dá 4, por 2, aqui dá 3. Então, vai ficar 4 raiz de 2 sobre 3. Letra M. Raiz quadrada de 7 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 3. Então, aqui eu vou multiplicar pelo fator racionalizante, que é raiz quadrada de 3, ó. Vai ficar raiz quadrada de 21 sobre, copia o 2, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 3 ao quadrado, que dá 3. Então, vai ficar raiz quadrada de 21 sobre 6. Posso simplificar por 3 aqui, gente? Não posso, porque um tá dentro da raiz e o outro não. Letra N. Raiz quadrada de 3 sobre 5 raiz quadrada de 2. Aqui é multiplicação, então eu vou multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2. Vai ficar raiz de 6 sobre 5 vezes 2. Vai ficar raiz de 6 sobre 10. Letra O. 8 sobre 3 raiz de 7 vezes, aqui eu vou multiplicar pela raiz de 7 em cima e embaixo. Então, vai ficar 8 raiz de 7 sobre 3 vezes, o 7 vai sair da raiz quando eu multiplicar. Então, vai ficar 8 raiz de 7 sobre 21. E aí, acaba o primeiro caso agora, que é de raiz quadrada.
Agora, gente, vamos para o segundo quadro, que é quando no denominador a gente tem raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. Então, aqui eu tenho a raiz cúbica de A. Para eu fazer esse A sair da raiz, tem que ser raiz cúbica de A com qual expoente? Aqui não é 1? Quanto que falta para dar 3? Não é 2? Então, o fator racionalizante vai ser esse daqui, ó. Esse é o fator racionalizante. E quando eu multiplicar, gente, vai ficar raiz cúbica de A ao cubo, que vai dar A. Então, aqui, o que eu vou ter que fazer, ó? 2 sobre raiz cúbica de A, eu vou multiplicar pelo fator racionalizante no numerador e no denominador. Então, vai ficar a raiz cúbica de A ao quadrado. E aí, vai ficar 2 raiz cúbica de A ao quadrado sobre essa multiplicação aqui não vai dar A sobre A. Certo, gente? Agora, aqui eu vou multiplicar, ó, não vou copiar de novo essa fração mais não. Aqui, primeiro eu descubro aqui qual que é o fator racionalizante, ó. Aqui não é expoente 3? Então, tá faltando quanto para dar 7? Não tá faltando 4, gente? Então, esse daqui vai ser o fator racionalizante. Quando eu multiplicar, vai ficar raiz sétima de A sétima, que dá A. Então, aqui vai ficar, eu vou multiplicar por raiz sétima de A à quarta em cima e raiz sétima de A à quarta embaixo. E aí, vai ficar 5 raiz sétima de A à quarta sobre... Quando eu faço essa multiplicação, o A não sai da raiz? Sobre A. Então, essa é a resposta. Ok? Então, vamos lá. Letra C. Aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo fator racionalizante. Aqui é raiz quinta de A com expoente 1. Então, aqui, o fator racionalizante, ele tem que ser raiz quinta de A com qual expoente? Quanto que falta aqui no 1 para dar 5? Não falta 4? Então, o meu fator racionalizante, ele tem que ser raiz quinta de A à quarta. E aí, quando eu multiplicar, vai somar os expoentes, ó. 1 mais 4, 5, e aí o A vai sair da raiz. Então, aqui, esse daqui é o meu fator racionalizante. Então, aqui é raiz quinta de A à quarta. Aqui, raiz quinta de A à quarta. E aí, como que vai ficar? Multiplica em cima, raiz quinta de A à quarta, 8, raiz quinta de A à quarta, sobre. Quando eu multiplicar esse por esse, vai dar A. E aí, eu consegui tirar a raiz do meu denominador. Letra D. Na letra D, aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo fator racionalizante. Aqui, gente, é raiz quinta de 2 ao cubo. Então, aqui, qual expoente que falta aqui? Qual expoente que falta? Não é 2? Então, aqui eu tenho que multiplicar por raiz quinta de 2 ao quadrado. Então, esse daqui vai ser o meu fator racionalizante, que vai fazer esse 2 sair da raiz. Então, vai ficar raiz quinta de 2 à quinta, que vai dar 2. Então, aqui eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo fator racionalizante. Raiz quinta de 2 ao quadrado, raiz quinta de 2 ao quadrado. Então, vai ficar em cima 3 vezes a raiz quinta de 2 ao quadrado, sobre, embaixo vai dar 2. Então, essa conta que eu faço embaixo, gente, é a continha só para eu descobrir qual é o fator racionalizante. Letra E. Raiz oitava de A com expoente 1. Então, qual vai ser, gente, o fator racionalizante? O fator racionalizante vai ser raiz oitava de A com qual expoente? Falta 7 para dar 8, ó. Então, aqui o fator racionalizante vai ser raiz oitava de A sétima, que quando eu multiplicar, vai fazer o A sair da raiz. Então, aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz oitava de A à sétima. E aí vai ficar 7 raiz oitava de A à sétima sobre A. Porque aqui, quando eu multiplicar, não vai fazer sair da raiz, que é essa continha que eu fiz embaixo? Certinho, gente? Então, letra F. Aqui, o fator racionalizante, ó, o expoente não é 1. Então, aqui eu vou multiplicar por raiz décima de 3 elevado a 9. Porque não é o que falta para dar expoente 10?
E aí, por que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número? Porque isso é o equivalente de 1. Quando eu multiplico essa fração por equivalente de 1, eu não altero a essência dessa fração. Ela simplesmente vai se tornar uma fração equivalente, com roupa diferente. Então, vai ficar 2 raiz décima de 3 a nona, sobre 3, porque o 3 não vai sair da raiz. Pronto. Letra G. Vou multiplicar por raiz quarta, aqui é expoente 1, então aqui tem que ser b ao cubo. Raiz quarta de b ao cubo. E aí, quando eu multiplicar em cima, vai ficar 5 raiz quarta de b ao cubo. E quando eu multiplicar embaixo, vai ficar b, porque o b vai sair da raiz quarta. Aqui, gente, eu olho para esse número, eu sei que o 8, a forma fatorada dele é 2 ao cubo. Então, aqui dá 2 raiz de 2. Então, eu posso trocar por essa roupa, que é mais simples, ó. Beleza. Aí, aqui, como tá mais simples, aqui você pode fazer sem tá mais simples também, tá? Eu acho mais fácil assim. Aqui, ó, o fator racionalizante é raiz de 2. Aqui é de raiz quadrada, né, gente? Então, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2 vezes. Quando eu multiplicar essa raiz com essa, vai ficar 2 ao quadrado, que vai sair da raiz. Então, vai sair o 2. Então, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 4. Se você fizer usando a raiz de 8, também vai dar certo. Só que lá no final, você vai ter que fatorar, simplificar o radical e vai encontrar o mesmo resultado. Letra I. Aqui, tranquilo, raiz quadrada, então é só multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2. Vai ficar 6 raiz de 2 sobre 2. E aí, dá para simplificar. Vai ficar 3 raiz de 2. E a letra J... Gente, essa raiz, ela não é exata? Não dá 3? Então, aqui eu não tenho que racionalizar, ó. Porque ela já é uma raiz exata. Se ela já é uma raiz exata, não precisa aplicar racionalização. Agora, vamos para o terceiro caso de racionalização. Que é quando no denominador nós temos uma soma ou uma diferença de radicais. E aí, como é que a gente vai proceder? Ó, aqui a gente vai colocar um parênteses. A gente não tem que multiplicar essa fração em cima e embaixo pelo fator racionalizante? Nesse caso, qual vai ser o fator racionalizante, gente? Isso aqui é mais, o fator racionalizante vai ser com menos, ó. E aí, para que eu obtenha uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, aqui vai ficar assim. E aí, aqui vai ficar 3 vezes isso daqui. E aqui embaixo eu tenho que resolver isso daqui. Agora, isso daqui, gente, é um produto notável. É o produto, porque é a multiplicação, de uma soma por uma diferença. E como é que eu resolvo? Eu resolvo o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui vai ficar, ó, raiz de 5 ao quadrado menos a raiz de 3 ao quadrado. E aí vai ficar 5 menos 3, porque o 5 paga para sair, o 3 paga para sair, vai dar quanto? 2. Então, quando eu fizer essa multiplicação aqui, qual que vai ser o meu novo denominador? 2. Agora aqui, eu posso deixar na forma de multiplicação, 3 vezes isso daqui, ou eu posso fazer a distributiva. Ó, vai ficar 3 raiz de 5 menos 3 raiz de 3. Pronto, acabou. Letra C. A letra C, aqui é menos. Então, eu vou multiplicar pelo fator racionalizante, que vai ser, se aqui é diferença, eu tenho que multiplicar pela soma, porque é produto da soma pela diferença. Então, aqui, eu tenho que fazer a soma desses dois radicais, ó. Ó. Aqui, vai ficar, eu posso escrever assim, ó, posso deixar assim, ou eu posso resolver, depende, se o exercício é um exercício que tem opções, você tem que olhar nas opções, se fez a distributiva ou se não fez a distributiva. E embaixo, eu vou resolver aqui. Aqui, gente, eu vou multiplicar esse por esse, esse é o produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Então, aqui vai ficar... O 3 vai ganhar expoente e vai sair da raiz quadrada. Vai ficar 3 menos. O 2 vai ganhar expoente, vai sair da raiz quadrada, vai ficar 2. Então, vai dar quanto? 1. Mas quando é expoente 1... Quando é denominador 1, precisa escrever o denominador? Não. Então, aqui nem precisa desse traço, porque como aqui o denominador vai ser 1, essa daqui, ó, é a resposta.
Letra D. Aqui, eu vou multiplicar por 2. Isso aqui é a soma, eu vou multiplicar pela diferença. Ó. 2 menos a raiz de 3. Aqui eu ponho parênteses. Aqui, eu posso deixar na forma de multiplicação em cima. E aí, eu olho nas alternativas se ele fez a distributiva ou não. E aqui eu vou resolver, ó. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Aqui não tem raiz, então aqui dá 4 menos. Aqui o 3 vai sair da raiz e vai dar 1. Quando é denominador 1, precisa escrever o denominador? Não. Então, essa daqui já é a resposta. Agora, letra E. Aqui eu tenho uma soma, então eu vou multiplicar pela diferença. Vai ficar 3 menos a raiz de 2 e 3 menos a raiz de 2. Coloco parênteses, porque tem dois termos. Vai ficar 5 vezes 3 menos a raiz de 2. Sobre, aqui, 3 ao quadrado menos a raiz de 2 ao quadrado. Ah, professora, da onde que veio isso? Gente, se você fizer a distributiva, 3 vezes 3, 3 vezes menos raiz de 2, raiz de 2 vezes 3, raiz de 2 vezes menos raiz de 2, vai dar esse mesmo resultado. Só que lá no 8º ano, você aprende algumas regrinhas que faz ficar mais fácil essas continhas aqui, então é importante decorar. Então, 3 ao quadrado dá 9, menos 2 ao quadrado vai sair da raiz, ó. Então, aqui vai dar 7. Então, o novo denominador, quando multiplicar pelo fator racionalizante, vai ser 7. E aí não tem nada para fazer, fica assim. Letra F. Se aqui é menos, eu vou multiplicar, o meu fator racionalizante vai ser raiz de 7 mais raiz de 2. E aí eu pego o fator racionalizante, multiplico em cima e embaixo, para não alterar essa fração. Então, aqui vai ficar o 7 vezes a raiz de 2 mais a raiz de 7, né? Falei o contrário, tudo bem. Aí, aqui, vou resolver embaixo, ó. Essa diferença vezes essa soma, como aqui é raiz de 7, aqui é raiz de 7 ao quadrado, quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo, que é raiz de 2 ao quadrado. Então, vai ficar 7 menos 2, que vai dar 5. E aí, põe o 5 aqui, não dá para fazer nada, então fica assim a letra F. Letra G, que eu vou multiplicar por raiz de 5 mais raiz de 2, em cima e embaixo, porque quando eu multiplico em cima e embaixo, eles são equivalentes a 1, e eu multiplicar um número por 1, eu não altero esse número. Então, aqui vai ficar 5 vezes raiz de 5 mais a raiz de 2, é o que vai ficar em cima. E embaixo, raiz de 5 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Então, vai ficar 5 menos 2, que é 3. Então, o novo denominador é 3. E aí, a letra H fica aí para você fazer. Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.